fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Quinto sinal marcando 10 horas da manhã. Muito bom dia para você sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Começando mais um Manhã Bandeirantes, né? Chegamos à terça-feira de carnaval, né? Dia 13 de fevereiro de 2024. Você que esteve acompanhando até agora o Jornal da Bandeirante Gente, amanhã tem mais, né? Amanhã você volta a acompanhar o Jornal da Bandeirante Gente. Nós seguimos aqui com o Manhã Bandeirantes, ainda falando muito de carnaval, né? Chegamos na terça-feira de carnaval, trabalhando aqui, trazendo muita informação para você também, né? E olha, você que nos acompanha pelo YouTube, né? O Manhã Bandeirantes, hoje aqui, camiseta personalizada do Band Folia também, para comemorar essa terça-feira de carnaval. Hoje muita gente descansando, né? Aproveitando para recuperar as energias, embora não seja feriado, né? É um ponto facultativo o carnaval, mas enfim, muita gente descansando e hoje a cidade de Campinas bem tranquila, né? Trânsito sossegado, uma cidade realmente totalmente diferente em relação aos dias normais. Mas a vida daqui a pouquinho vai voltar ao normal, né? Amanhã já muita gente já voltando ao trabalho a partir das 8 horas da manhã, outros só após o meio-dia, né? Mas quem puder aproveitar, aproveite aí os últimos momentos de carnaval, né? E que começou lá desde sexta-feira. Em outros estados aí, né, o carnaval já começou antes, né, com o pré-carnaval, então muitos dias de folia. Em alguns estados, como na Bahia, por exemplo, nós teremos o pós-carnaval no fim de semana. Então, quer dizer, a brincadeira ainda continua. Mas, enfim, estamos aqui nesta terça-feira de carnaval, 13 de fevereiro de 2024, para trazer muita informação para você sobre a cidade de Campinas. Vamos falar de carnaval ainda, evidentemente, né? É o assunto do dia, da semana, e também os assuntos que estão em destaque aí em cenário nacional. Lembrando que o Manhã Bandeirantes tem na mesa de som Gilberto Suff, na central técnica Danilo Capucci, e que você pode participar conosco, né, pelo WhatsApp. Sabe o número, né? 19 97102 1493. Esse é o canal para que você entre em contato conosco, se manifeste, dê a sua opinião, faça o seu comentário sobre os assuntos em discussão no dia de hoje. Né, o Manhã Bandeirantes, que hoje é comigo, Jean Spaduzano, e vamos juntos até às 11h30 da manhã, trazendo muita informação, muito destaque aí para você também. E vamos começar a falar um pouquinho da previsão do tempo, né? Você que vai se programar para curtir essa terça-feira de carnaval. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, a previsão para hoje é que seja uma terça-feira de nebulosidade variável, né? Tempo parcialmente nublado, pancadas de chuvas e ocasionais, e além de temporais a partir da tarde. Então, muita atenção. Ontem nós falávamos em relação a isso, nessa preocupação com os temporais, e principalmente a forma de se abrigar corretamente quando estiver em campo aberto, né, para evitar problemas com descargas elétricas. Então, hoje existe a possibilidade de temporais a partir da tarde, que podem ser fortes, inclusive, com descargas elétricas e rajadas de vento. Essa é a grande combinação que preocupa a todos, né? E a temperatura máxima para hoje, previsão que ela chegue aos 33 graus. Nesse momento, 10 horas 3 minutos da manhã, temperatura em 28 graus. Mais um dia bastante quente aqui na cidade de Campinas. E um parênteses aqui em relação a isso, nessa temperatura elevada, temperatura super alta e os foliões a todo vapor aí curtindo o carnaval durante todos esses dias, né? Tem que ter fôlego e também muita resistência ao calor. Só que ainda, segundo a previsão do tempo, né, o CEPAGRE da Unicamp, nós poderemos ter uma novidade chegando, né? O reforço de uma aproximação de uma frente fria que já está avançando pelo litoral sul do país, e com isso poderemos ter chuvas também durante a madrugada, na virada de terça para quarta-feira, tá bom? Então fique atento aí você também que de repente está aqui em Campinas, né, tá na nossa região e depois vai pegar a estrada no período da tarde. Pode vir chuva aí, e se você vai sair à noite
para seguir ao seu destino também existe essa possibilidade de chuvas também na madrugada, então é importante redobrar a atenção nas rodovias em relação a isso. Fazendo um giro aqui pelas estradas da nossa região, situação de momento super tranquila, né? Não há problemas no sistema Anhanguera Bandeirantes, a concessionária nos informa que o trânsito flui normalmente, com tranquilidade. Você que trafega aí ouvindo a Rádio Bandeirantes no 85.7 FM, seja pela rodovia Anhanguera e Bandeirantes, sentido litoral, sentido interior ou sentido capital, né? Trânsito fluindo sem nenhuma dificuldade. Mesma situação na rodovia Dom Pedro I e nas demais rodovias que cortam aqui a nossa região, trânsito fluindo tranquilamente, é aquele efeito, né? Cascata, todo mundo descansando, aproveitando para curtir aí o último dia de carnaval de 2024. Então, vamos continuar acompanhando, né? E, evidentemente, tendo aí alguma novidade, nós traremos aqui também em relação à situação das rodovias. E falando em carnaval, né? Hoje teremos ainda mais alguns bloquinhos, né? Vão diminuindo com o passar dos dias, mas mesmo assim temos alguns atrativos interessantes. Então, quer saber aonde que você pode ir hoje aqui em Campinas para curtir o carnaval? Então vamos lá, eu vou passar aqui para você. Começa ao meio-dia o bloco Unidos da Tribo, lá em Joaquim Egidio, na Praça Dom Agnello Rossi. Tá? Começa ao meio-dia e vai até às 8 horas da noite. Também começando hoje às 2 horas da tarde, isso indo previsão de término às 6 horas, o bloquinho Vai para Cuba, que vai sair da Avenida Estados Unidos e vai para a Rua Cuba, no Jardim Nova Europa. Mais uma opção também de atrativo aí para que você possa curtir o carnaval. Temos também na Praça do Coco, lá em Barão Geraldo, com saída da Praça do Coco em direção à Vila Santa Isabel, o bloco Maracatucá. Então isso começa às 5 horas da tarde e vai até às 9 horas da noite. E além disso, o tradicional Bloco Berra Vaca. Sim, o Bloco Berra Vaca sai hoje da Praça Agnello Carlini, em Barão Geraldo, a partir das 10 horas da noite. E a folia ali do Bloco Berra Vaca vai até às 3 horas da manhã. E aí, tem fôlego para aguentar? No último dia de carnaval, uma comemoração, ficar pulando até às 3 horas da manhã? Tem os sulhões aí preparados para isso, né? Até por isso que existe a quarta-feira de cinzas, para se recuperar pelo menos até o meio-dia, né? Depois volta a vida normal e toca a bola para frente, né? Então, esses são os atrativos de hoje, né? Basicamente em Barão Geraldo, Joaquim Egidio e também no Jardim Nova Europa, a programação extensa aqui para a cidade de Campinas no dia de hoje, tá bom? Então vai curtir o carnaval, vá com prudência, tá bom? Se for beber, não dirija, se alimente de forma leve, né? Procure ingerir bastante água para se manter hidratado também, principalmente no período da tarde, em que o calor vai estar muito alto, né, muito forte. Então é importante cuidar da saúde também, porque não adianta nada, né? Depois volta a trabalhar e aí não vai aguentar, vai estar com uma série de problemas. Então muita atenção em relação a isso. Bom, falando do carnaval, ontem nós trouxemos aqui algumas programações, né, que aconteceram na cidade. E agora a gente vai conferir a reportagem da Lucimeire Ramalho, que ontem esteve lá em Barão Geraldo acompanhando o bloco do Cupinzeiro, um outro grupo, né? Um outro bloquinho super tradicional aqui em Campinas. Vamos acompanhar para ver como que foi essa folia do bloco do Cupinzeiro ontem. Aos poucos, a Praça do Coco em Barão Geraldo foi ficando lotada. Uma galera que curte a folia e que não mediu esforços para colocar aquela roupa colorida com muito brilho, que dá o clima do carnaval. Adultos, crianças, todos com um único objetivo: curtir a festa ao som do bloco Cupinzeiro. Os foliões tomaram conta da rua e muitas famílias compareceram para prestigiar. Bloco tradicional, a gente é de Campinas, né? Sabemos que já tem esse bloco aí todos os anos, viemos com a pequena aproveitar um pouquinho. Já conhecia, porque tem essa questão de poder curtir com a família, criança e tal, e poder aproveitar a estrutura da Praça do Coco aqui. Esse ano o bloco, que é um dos mais tradicionais de Campinas, tem como tema o Movimento Sem Terra. E não por acaso, em 2024 o MST completa 40 anos. A gente faz muitas coisas juntos e aí esse ano, como era 40 anos, a gente achou que seria muito legal esclarecer um pouco também o papel do MST, né? Porque tem muita notícia falsa, eles são vistos como invasores de terra, mas no fundo eles lutam por um direito à terra.
a reforma agrária, que é uma coisa super importante, né? Então a gente apoia e acha super bonito falar sobre isso. Aos poucos, os acordes foram sendo afinados para garantir o tom da festa. Em pouco tempo, o bloco colocou a galera para dançar e se divertir. Os foliões lotaram as ruas ao redor da Praça do Coco, tudo com muito respeito, diversão e muita folia. É uma mistura, né, de gerações, de pessoas de vários bairros da cidade diferentes. Tem muita criança sempre e a gente acha super importante, né, porque na rua a gente traz o repertório que é parte da nossa pesquisa com o samba. Então as crianças ouvirem isso é muito legal. O ponto alto é isso, né? Respeito com todo mundo, né? Isso é fundamental. Então é importante isso, curtir com responsabilidade, respeitando o próximo, o espaço do outro, né? E aí todo mundo consegue curtir e aproveitar numa boa o Carnaval de Campinas, enfim, o Carnaval aí como um todo, né? Então o respeito ao próximo é fundamental nesse tipo de comemoração. Então hoje vai aproveitar? Vá com respeito, né? E aí aproveite, curta, na verdade, o seu último dia de Carnaval 2024. E ainda falando de Carnaval, você que está nos ouvindo aí, você tem ideia qual é a considerada a capital do Carnaval? Você acha que é São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bahia? Tem alguma ideia? Você tem algum palpite? Qual é considerada a capital do Carnaval em termos de bloquinhos? Talvez você não saiba dessa informação, mas quem traz pra gente esse detalhe, que eu também não sabia, viu? Confesso pra você que fiquei surpreso em relação a isso. A capital do Carnaval é Belo Horizonte. Conta aí pra gente, Luciano Dias. Gente, melhor de todos, e quem não vier não tá sabendo viver. o carnaval de rua na capital mineira tem ganhado força. Em um passado não muito distante, o circuito preferido dos belo-horizontinos eram as cidades históricas mineiras, como Diamantina e Ouro Preto. A retomada dos blocos de carnaval de rua em Belo Horizonte tem como marco dezembro de 2009. A prefeitura editou um decreto proibindo a realização de qualquer tipo de evento aqui na Praça da Estação. A medida provocou uma série de protestos. Existia um movimento, em Belo Horizonte que chamava Praia da Estação, que virava a praia, de fato, de Belo Horizonte. Dali surgiram vários blocos, era um público muito envolvido com a cultura da cidade, muitos músicos, muitos artistas. Grupos que foram se multiplicando. Neste ano, são esperados quase 530 blocos em BH. E é folia para todos os gostos. Samba misturado com funk, com aquele forrozinho. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração... O jazz também marca presença. Sem esquecer, claro, da música da Bahia. O Baianos já caiu no gosto do povo de BH, do povo mineiro, É o bloco aguardado da segunda-feira de carnaval, trazendo um pouquinho desse recorte dos carnavais da Bahia, dos diversos carnavais da Bahia para o carnaval de Belo Horizonte, somando nessa pluralidade. Tem também os blocos que fazem homenagens a grandes artistas. O Beiço do Vando celebra um dos maiores nomes da música brega nacional. No caminhão não. Surgiu em 2015 com um grupo de amigos sedentos pelo início do Carnaval de BH e com uma ideia de tocar música brega, que era algo que não tinha ainda, de início nos blocos que permeavam o Carnaval de Belo Horizonte. Lembrando ali Vando, Reginaldo Rossi, Sidney Magal. Com você que é tudo que sonhei. A família do Vando faz questão de participar. A gente está sempre celebrando ele. É muita emoção mesmo. Parece que a alma do meu pai está aqui dentro, sabe, desse bloco. E se tem uma coisa que mineiro entende, é de cachaça, uai. Algumas bebidas, digamos, diferentes também ganharam destaque no Carnaval de BH nos últimos anos. Com vocês, o catuçaí, mistura de catuaba com açaí. Para muita gente, ela também tem sido chamada de drink do amor. Saúde!
Vem muito com essa história, né, da catuaba mesmo, que ele fala que é um drink afrodisíaco, né, tem meio do açaí, que é um energético. Geladinha cremosa, a cara do carnaval de BH. Outra bebida que ganhou o paladar dos mineiros no carnaval é o checkmate, uma combinação de chamate, guaraná e rum. A mistura foi criada há 9 anos pelo Gabriel, para um grupo de amigos. E ele atende paladares dos mais sofisticados aos mais simples, assim. E além de tudo, dialoga com ingredientes brasileiros. Não tem como não gostar, todo mundo gosta. E tem também mistura regional, a cachaça mineira e o jambu da Amazônia. A garrafinha pendurada no pescoço tem conquistado os foliões. É a Jambruna, no trocadilho, o nome da criadora do drink. Eu comecei a ir muito para Belém e lá tem o jambu, né, que é essa erva amazônica maravilhosa, amo. E aí comecei a fazer essa conexão do jambu de lá com a cachaça de alambique daqui. Deixa uma dormência na boca, o pessoal fica muito curioso. Mais de 5 milhões de foliões são esperados neste ano. Aqui em BH é assim, gente animada, música boa, bons drinks, acaba não, mundão. Carnaval de BH é bom demais, né? É ótimo, é o melhor do Brasil. Portanto, aí, né, BH, a capital do carnaval em termos de bloquinhos, né? Uma informação nova, aí um fato curioso também aqui no Manhã Bandeirantes, né? Mas o carnaval movimentando aí todo o Brasil, evidentemente, né? E Minas Gerais com as suas peculiaridades, enfim, quem gosta de carnaval vai e aproveita, né? Isso é muito importante e aproveita também a culinária mineira, que é muito boa. E bom, gente, a gente tá falando de carnaval, né? Brincadeira, folia e tudo mais, diversão. Só que, por outro lado, também é um fato que está preocupando as nossas autoridades, é um retorno ou uma explosão, podemos dizer assim, do aumento do número de casos de Covid. Exatamente, embora a doença, nós, graças à vacina, né, a Covid, a gente tenha conseguido ter um controle sobre ela, mas é inegável que o vírus continua circulando aí por todo o Brasil, mundo afora, né? Isso é um fato, né? Embora as pessoas ainda estejam vacinadas, pelo menos boa parte da população. E tem aquelas também que não completaram o ciclo vacinal e que estão sujeitas aí a acabarem contraindo a doença e até desenvolver uma forma mais grave. E essa preocupação com a Covid, ela está aumentando entre as autoridades de saúde, porque há um temor de que se aumente o número de casos de Covid após esse período de carnaval, de muita aglomeração, as pessoas juntas, né, confraternizando. Então, uma preocupação muito grande em relação a isso, ao aumento do número de casos de Covid aqui no Brasil. Quem traz os detalhes para a gente sobre isso, que a gente não pode deixar de falar disso também, né? A gente está falando de diversão, de um momento de alegria, mas também tem esse lado da preocupação depois, porque pode ser um saldo aí que fique negativo para os próximos meses. O Márcio Campos traz os detalhes para a gente sobre essa preocupação das autoridades com a Covid. Os sintomas já são bem conhecidos da Márcia, surgiram no início da semana. Uma dor de cabeça horrorosa, mal-estar, ânsia, e eu fiquei preocupada. Depois dela, o marido Renato também sentiu e ambos foram diagnosticados com Covid. Cancelaram a confraternização de carnaval e agora estão isolados em casa. Ficar aqui em casa em nome da colaboração da saúde pública não é motivo para eu ficar triste, é motivo para eu me sentir até menos abatido. Na última semana, o Brasil registrou mais de 36 mil casos de Covid. Quase 200 pessoas morreram nesse período. Os números mostram estabilidade nos casos, mas a gente sabe que as aglomerações, festas e multidões comuns no carnaval podem contribuir para o aumento de doenças como a Covid. Principalmente porque 184 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina, mas muita gente deixou de lado as doses de reforço, ficando mais vulnerável a ter sintomas graves da doença. O cenário hoje, ele não é de alarme, né? Mas ele é de preocupação. E essa preocupação tem que ser todo mundo olhando a sua carteira de vacinação, atualizando, e um pedido aos prefeitos, aos governadores, né, que entrem na luta contra todas as doenças que podem ser
controladas por vacinas. Os sinais são muito parecidos com os da dengue ou de uma gripe forte. Febre, dor de cabeça, dores no corpo, cansaço e mal-estar são sintomas comuns entre todas as doenças. Antônio exibe com orgulho os comprovantes da vacinação, atitude essencial para reduzir e evitar graves da Covid. Fico tranquilo porque tomei todas as doses. Esse é um fato que a gente não tem como negar, não é? É importante a gente manter essa questão da Covid no nosso radar, embora a vacina esteja aí, é um fato que preocupa a todos, né? Porque muita gente, por opção, preferiu não se imunizar contra a Covid, né? Por convicções diferentes, cada um tem o seu ponto de vista, a gente respeita, mas tem aqueles também que se vacinaram e estão sujeitos aí a ter contato com essas pessoas que não se vacinaram. Por isso, essa preocupação das autoridades em relação ao aumento dos casos de Covid no nosso país. Então, se você começou a tomar as doses da Covid, né, as doses de reforço, e por algum motivo deixou de tomar alguma, esqueceu, vá até a unidade de saúde, peça a sua dose, né? Complete o seu ciclo vacinal e mantenha, né, a sua proteção, a imunidade. Porque é como eu falei no começo, o vírus ele não deixou de circular, né? Ele está circulando entre a gente, não naquele grau de pandemia, como foi em 2020, mas ele não deixou de circular, então nós temos que ficar muito atentos a isso, se previna, né, em relação a isso. Tome as doses para evitar esse aumento do número de casos. Vamos torcer para que isso não aconteça, que seja apenas uma preocupação aí normal e até, vamos dizer assim, de uma certa forma esperada das nossas autoridades, mas que existe esse alerta, ele existe, então a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso, tá bom? Então vamos nos prevenir em relação à Covid para evitar que novos casos aconteçam e para que a gente não viva aquela situação que nós vivemos em 2020, que não foi legal para ninguém, né? Muitas mortes, muitos comércios fechando, muita gente que teve prejuízo, enfim, quer dizer, foi um período muito complicado para todo mundo, então a gente não pode deixar que isso volte a acontecer, até porque a vacina está aí, né? Os pesquisadores, cientistas trabalharam para desenvolver esse imunizante para a gente, então agora a gente tem que fazer o uso dele para nos prevenir em relação a isso. Agora são 10h21, nós temos participações dos ouvintes também entrando em contato conosco pelo nosso WhatsApp, né? Lembrando que você pode participar aqui com a gente, né? Como sempre, nosso WhatsApp é o 19971021493. Mande aí o seu comentário, sua opinião, enfim, dos assuntos que estamos discutindo no dia de hoje. Vamos ouvir agora mais a primeira participação do dia aqui no nosso WhatsApp. Bom dia a todos, DJ Ale, Jean, último dia de carnaval esse ano, vamos comemorar quem não foi. É legal comemorar, sair no bloquinho de carnaval, participar junto com a comunidade, isso aí é uma coisa muito legal. O que não está sendo legal, por algumas manchetes que eu vi por aí, né, é o pessoal imprudente, né? Diversas motos, carros apreendidos, todo ano de carnaval tem, mas esse ano, pelas matérias que eu andei vendo aqui mesmo na internet, né, realmente o pessoal dos guinchos aí tá trabalhando bastante, vão ganhar bastante dinheiro. E só comentando um pouquinho, Jean, provavelmente você vai fazer esse comentário durante o programa, mais uma milionária viagem do presidente Lula, né? Jean, é assim, olha, quando eu falo do gasto, o gasto por si só, ele vai embora, né? O dinheiro vai embora. O problema é o retorno, porque até agora todas essas viagens não tiveram retorno e nós já temos aí 1 ano e 2 meses de governo. Vamos ver, vamos aguardar ao final desse governo qual o retorno que vai trazer todas essas milionárias viagens presidenciais. Um grande abraço a todos, DJ Ale, e curtam o carnaval hoje. Grande abraço, Jean. Abraço, DJ Ale, obrigado aí pela sua participação, né? DJ Ale que está conosco aqui todos os dias.
falando aí do carnaval, e vamos falar sim, viu, Didi Ale, desta viagem do presidente Lula para o exterior. Começa amanhã já, né? Ele vai para 2 países, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, né? No roteiro da viagem presidencial, Etiópia primeiro e depois Egito. A gente vai trazer as informações daqui a pouquinho, sim, né? É um assunto importante, a gente tem que trazer, mas a gente não pode desconsiderar também, né, Didi Ale, que é preciso ter esse relacionamento, né, do presidente com os outros países, enfim, é preciso ter essas relações. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho também do objetivo dessa viagem do presidente Lula. É evidente que essa questão de aproximação com os demais países foi uma coisa que ficou um pouco mais restrita no governo de Jair Bolsonaro, né, que não visitava muitos países, não fazia esse relacionamento com outros países, né, fazia dentro do possível com alguns países mais alinhados ao pensamento de vista dele, mas enfim, esse relacionamento ele tem que acontecer, ele é importante, mas como você bem pontuou, é preciso ter retorno, né? Qual o objetivo que vai ser essa viagem? O que isso vai trazer de positivo para o nosso país? Isso é importante, então a gente tem que continuar acompanhando, monitorando, e daqui a pouquinho sim a gente vai trazer informações em relação a isso, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Falando do carnaval ainda, nós recebemos também outras participações aqui, até de vídeos chegando, mostrando, né, foliões, usando banheiro a céu aberto ali no centro da cidade, né? Total falta de respeito, de colaboração, enfim. Isso porque tem banheiros públicos instalados nesses locais de folia, só que mesmo assim muita gente utilizando aí os espaços públicos, atrás de bancas de jornais, enfim, para fazer ali como banheiro. Então a gente lamenta realmente isso, né? Porque só suja a cidade, deixa a cidade emporcalhada, né? Num período muito difícil, né? E aí você está circulando ali, é ruim para o comerciante, é ruim para quem passa, para quem circula, e ajuda a degradar a região central de Campinas. Então a gente só lamenta isso, né? Porque são pessoas que poderiam estar utilizando um banheiro, aqueles banheiros químicos, né? Acabam não optando por esses banheiros e vão utilizar ali a rua, as calçadas para fazer suas necessidades. A gente lamenta tudo isso porque realmente só ajuda a sujar ainda mais a cidade. Então isso é um fato lamentável e que é registrado aí durante o carnaval, e alguns flagrantes que chegaram aqui pra gente, né, em vídeo, e a gente lamenta, né? E até veio a frasezinha, né, de forma irônica aqui: tudo normal no centro de Campinas. Não era para ser, né? Não era para ser dessa forma, até porque os banheiros químicos estão lá disponibilizados para que todo mundo utilize. Então, essa é a grande verdade. Agora são 10h27, a gente pode ir para um rápido intervalo comercial, Giba, a gente já volta. Estamos indo para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente já está de volta com mais informações aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
As altas temperaturas que acometeram o Brasil e o mundo nos últimos meses, batendo recordes históricos, serviram de alerta para que a população se preparasse para novos cenários semelhantes. As consequências das altas temperaturas passam por questões de saúde, mas também interferem na produtividade de atividades do dia a dia, como no rendimento no trabalho. Uma pesquisa da Online Currículo, plataforma de currículos online, mostra que 8 em cada 10 brasileiros já passaram por situações de mal-estar no ambiente de trabalho relacionados ao calor. O estudo levou em consideração respostas de pessoas de todas as idades, classes sociais e regiões do Brasil, além dos riscos à saúde relacionados ao calor, que vão desde problemas respiratórios até alterações na pressão arterial, aumentando o risco de infartos e derrames. Entre os sintomas relacionados ao calor que os trabalhadores já passaram enquanto estavam no ambiente de trabalho, os mais citados foram dor de cabeça, fraqueza, queda de pressão e tontura. Entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2024, a Online Currículo ouviu 500 pessoas individualmente. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas 31 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes desta terça-feira de Carnaval, 13 de fevereiro. Né? Você pode participar aqui conosco, né? Lembrando mais uma vez, nosso telefone é o 19971021493, né? Mande aí o seu comentário, daqui a pouquinho já vou registrar outras participações aqui. Tem ouvinte bravo comigo, calma gente, não precisa ficar bravo não. São pontos de vistas aqui, daqui a pouquinho a gente vai debater um pouquinho mais sobre alguns comentários que estão chegando também, tá bom? E olha, falando em carnaval, eu estava falando até dessa questão da falta de respeito das pessoas que não utilizam os banheiros públicos aqui na cidade de Campinas, né? Os foliões, enfim, acabam ajudando a sujar a cidade de Campinas. E ontem nós tivemos outro fato lamentável aqui, porque a Guarda Municipal acabou flagrando um indivíduo que estava provocando atos de vandalismo ali no prédio da prefeitura. Jogou pedras na vidraça, naqueles totens ali na Benjamin Constant, nos pontos de ônibus, e acabou fazendo um grande estrago, né, principalmente na prefeitura. A gente pergunta, né, a troco de quê? E quem traz os detalhes disso pra gente é o Guilherme Selegato. Vamos acompanhar. O Circuito de Segurança da Prefeitura registrou a ação. O homem, que já está com uma pedra na mão, desce as escadas do lado de fora e vai em direção às janelas do Paço Municipal. Além das vidraças, ele também quebrou um tótem de ponto de ônibus, próximo à prefeitura. De acordo com a Guarda Municipal, o homem já tinha praticado vandalismo em outras ocasiões e estava sendo monitorado pela equipe do setor de inteligência. Ele foi levado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Não tem muita explicação, né, em relação a isso, né? Por que leva o indivíduo a cometer esse ato, né? Um dano ao patrimônio público, né? Dinheiro que todos nós pagamos, né? Com os nossos impostos. Então não justifica isso também, esses atos de vandalismo.
pelo menos a guarda, com o uso das câmeras, conseguiu agir rápido e deteve esse homem que provocou esse ato lá no Paço Municipal e também nesse totem no ponto de ônibus. A reportagem aí do Guilherme Selegato. Bom, registrando aqui algumas participações, né, que estão chegando aqui no nosso telefone. Lembrando que o nosso microfone sempre é aberto para sua participação, tá bom? Pontos de vistas diferentes são sempre bem-vindos, são válidos, e é dessa forma que nós construímos aqui o Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes. O Edivalmir Massa mandando uma mensagem aqui para mim. Jean, como você tem 50 tons de vermelho, não admira os comentários. O que podemos trazer para o Brasil desses países que o seu mestre vai? Não, mas eu não tenho mestre nenhum, tá, Edivalmir? E também não tenho 50 tons de vermelho não, tá bom? É importante deixar isso claro. A gente só tem que pontuar, colocar aqui cada fato dentro do seu espaço e colocar os pontos de vistas que cada um tem. Você tem o seu, eu tenho o meu também, em relação a essas viagens. É evidente, né, de que esse relacionamento com o exterior é fundamental para que o Brasil faça, né, independentemente de quem seja o presidente, se seja o Bolsonaro, se seja o Lula, enfim, quem quer que venha a ser presidente no futuro, esse relacionamento com os outros países tem que acontecer para estreitar as relações comerciais e, repito, trazer, né, um saldo positivo. A custo de que vai ser essa viagem? O que vai ter de retorno? É isso que nós temos que avaliar, tá bom? Então, assim, independentemente de quem seja o presidente, nós temos sim que pontuar que a viagem vai acontecer, que esses relacionamentos são importantes, mas nós temos que, por outro lado, ver também qual é o retorno disso, porque senão é como o DJ Alê disse na primeira parte do programa, só dinheiro público que vai ser gasto com isso e não vai ter retorno? Tem que ter retorno. Nesse aspecto eu concordo perfeitamente, tá bom? Então só deixar isso claro para você, que independentemente de quem seja o presidente, é ele o comandante da nação no momento, é o presidente Lula, então a gente espera que essa viagem traga frutos positivos para o Brasil, tá bom? Então só deixar claro em relação a isso. E o DJ Alê também dizendo um comentário até um pouquinho extenso e falando aqui a respeito do carnaval, né? Ele diz aqui, vi um humorista falando sobre o nosso país e tive que concordar com ele. Vejam que ele começou dizendo que o Brasil não dá certo, porque tudo começou errado, inclusive no hino nacional. Então aí ele discorre aqui sobre os possíveis, né, tombos do hino nacional em relação a isso, né, e diz, e aí uma delas deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. E ele diz aqui, essa frase é coisa de preguiçoso, isso mesmo, quem é que consegue viver deitado eternamente, né, e ainda mais ao som do céu profundo? É por isso que nos feriadões as nossas praias enchem. Como um país com essa mentalidade pode crescer? Eu era menino e escutava meus tios dizer, esse é um país que vai para frente. Verdade, isso foi dito muito, né? Depois comecei a escutar, esse é um país do futuro. Depois escutei, esse é um país emergente. Depois vi o Brasil no G20, depois o Brasil no G7, fomos convidados. E não vi nada acontecer. Desculpa, aconteceu sim, mas eu vi todo esse período, né? E direitos humanos defendendo bandidos, condenados virarem políticos e o povo festejando o carnaval. Não é o máximo? Termina aqui perguntando Edivalmir Massa. É verdade, todas essas fases nós passamos, talvez não tenha passado por todas essas, Edivalmir, mas lembro de uma boa parte delas, tá bom? E você, nesse aspecto aí, você tem razão, né? Tudo isso fica sempre naquela projeção de fazer um Brasil cada vez melhor, só que de concreto, de ver o fato acontecer, realmente isso tá muito difícil, muito complicado, mas a gente torce, né? Como brasileiro, que os nossos governantes possam conduzir o Brasil da melhor forma possível para que melhore as condições de vida de todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado, viu, Edivalmir, pela sua participação aqui conosco. E nós temos também uma outra participação do José Ferreira pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que ele está falando sobre a dengue, puxando a minha orelha, e de uma certa forma ele tem razão no que está falando, mas eu já vou corrigir aqui também. Bom dia a todos, José Ferreira Júnior. Eu queria dizer o seguinte sobre a vacina e a Covid. É que, ao contrário do que foi dito aí, a vacina não impede a transmissão. Já todos os estudos estão provando que não impede a transmissão. O que a vacina faz de positivo é reduzir os efeitos negativos da doença. Isso sim. Mas a transmissão, em caso de aglomeração, ela vai continuar. Não é a vacina que vai impedir, não.
É verdade, José Ferreira, muito obrigado aí pela sua pontuação. Na hora de me expressar aqui, me expressei de forma errada. É evidente que a vacina ela não vai isentar a pessoa de ter a doença, mas caso a pessoa venha contrair a Covid, os efeitos serão minimizados. Então isso é importante a gente deixar claro, né? O vírus está circulando e as pessoas vacinadas, a incidência de a doença se desenvolver de uma forma mais grave diminui consideravelmente, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação e por esse reforço aí. Às vezes a gente vai se expressando aqui e se expressa de uma forma errada, mas os ouvintes aí atentos em relação a isso, agradeço também a sua atenção com a gente, tá bom, José Ferreira? Muito obrigado aí, um bom dia para você também em relação a isso. Bom, falando dessa viagem do presidente Lula, né, que nós estávamos comentando agora há pouco, já citado pelo Edvalmir Massa, também pelo DJ Alê, vamos acompanhar agora as informações então da Natália Pazzi, que traz um pouquinho mais detalhado, né, com quais objetivos dessa visita, dessa primeira viagem presidencial do presidente Lula em 2024 para o exterior, a viagem que já começa amanhã. Vamos acompanhar. Agora, nessa semana, ele já retoma os trabalhos com a primeira viagem internacional de 2024. Lula que vai primeiro para o Egito e depois segue viagem para a Etiópia. E o objetivo dessas duas viagens, então, é justamente de fortalecer os laços, as relações do Brasil com os países africanos que entraram recentemente, então, no início deste ano, no BRICS. E desta maneira, então, conseguir melhorar as parcerias e também ampliar o comércio com esses países, tendo uma pauta em comum. E justamente na pauta, né, um interesse em comum, na pauta dessa discussão, então, dessas viagens que o Lula vai fazer agora nessa semana, a gente pode citar, por exemplo, a discussão em torno do combate aí à desigualdade, o combate à fome, também aí transição energética e também outras questões importantes, tanto para o Brasil quanto também para esses países africanos, como, por exemplo, também pauta importante, pauta verde, que está sendo muito discutida atualmente aqui no Brasil, de mudanças climáticas. Então, na próxima quarta, o presidente embarca já para o Egito, ele fica por lá até quinta-feira, uma viagem bem rápida, uma passagem bem rápida que Lula vai fazer neste primeiro destino dele, nesta etapa de viagem, e logo na sequência, então, na quinta-feira, o presidente Lula vai seguir para a Etiópia. E lá, então, na Etiópia, ele vai ter aí como reuniões, né, como agendas oficiais, por exemplo, reuniões bilaterais, e ele também vai participar como convidado da Assembleia da União Africana. O Brasil não faz parte, então, dessa Assembleia, mas o presidente Lula foi convidado e vai participar, então, como convidado desta agenda que acontece no fim desta semana. A expectativa é de que o Lula esteja de volta já aqui ao Brasil no mais tardar no início da próxima semana. Esta que é a primeira viagem internacional de Lula em 2024, mas é a segunda viagem à África que ele faz nesta gestão dele à frente da presidência da República desde janeiro de 2023. Lembrando um ponto importante, porque a gente tanto discutiu aí nos bastidores da política nas últimas semanas, o presidente que falou muito que 2023 aí foi de fato um ano de agenda internacional, que se fez necessária essa agenda internacional para colocar o Brasil de volta ao mapa internacional, de melhorar então o diálogo, as parcerias internacionais, e que esse ano de 2024 vai ser uma agenda focada então no Brasil. O presidente que disse desde os primeiros dias do ano que o foco será então nos estados aqui no Brasil, em busca inclusive de melhorar ali a questão das eleições municipais. Lula que está buscando justamente fortalecer o PT, o Partido dos Trabalhadores, ao qual ele é filiado nessas eleições que acontecem no segundo semestre do ano, para evitar aquele mesmo resultado de 2020, das eleições municipais de 2020, que o PT não conseguiu pela primeira vez desde a redemocratização colocar ali prefeitos, eleger prefeitos nas capitais do país. Então tem todo um trabalho sendo feito pela presidência da República e inclusive o presidente também quer fazer lançamento de diversas obras do PAC ao longo deste ano. Então algumas viagens vão acontecer no circuito aí internacional, mas o foco de 2024 é justamente nesta agenda no Brasil. Aí, portanto, né, as informações da Natália Pazzi, dessa viagem do presidente Lula, a primeira viagem internacional dele do ano, né, destinos Etiópia e Egito, né, e aí você até pode questionar, né, mas qual é o retorno que nós vamos ter a partir dessa viagem
para a Etiópia, para o Egito. Lá na Etiópia, o presidente Lula vai participar dessa conferência, embora o Brasil não faça parte dessa união ali dos países africanos, mas como convidado, eu acho que é importante o presidente também marcar presença e falar, enfim, né, é o Brasil se posicionando, isso é fundamental que aconteça, até para mostrar como o que vem sendo realizado no Brasil. Então, agora a grande pergunta depois dessa viagem, né, o que teremos de retorno? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que nesse momento a gente não tem muito o que falar, a não ser vamos aguardar para ver o que sai de positivo desse relacionamento internacional. É evidente que é preciso ter um contato com países que possam trazer uma aliança mais forte com o Brasil, né, para que a gente possa exportar mais, para que a gente possa movimentar a economia brasileira. Sem dúvida, é isso que todo mundo espera. Mas é importante também ter esse retorno, né, ter esse comportamento de relacionamento internacional com esses países para estreitar as relações comerciais. O que virá dessas relações, nesse momento, acho que é muito prematuro a gente afirmar. Vamos continuar acompanhando tudo isso aí ao longo dos dias, nessa viagem que começa amanhã, volta do presidente Lula só na semana que vem, então vamos continuar acompanhando em relação a isso. Mas é importante, né, frisar mais uma vez. Vai viajar, ok, vai fazer uma aproximação com esses outros países, mas o que de positivo trará de retorno, né? Porque é muito dinheiro realmente público que é investido nessas viagens e a gente precisa ter um retorno em relação a tudo isso. Bom, o Quinto Sinal marcou 10h45, registrando aqui mais uma participação dos nossos ouvintes. O Nidomar, ele mandou aqui mensagem pra gente, dizendo o seguinte: parabéns pelo seu comentário, meu amigo. É importante sim o presidente sair para procurar investimentos. No entanto, deve-se levar em conta, né, se faz sentido tais visitas, o que me parece não ser o caso nesta viagem do presidente Lula. Concordo com você que quem for o presidente, os laços internacionais devem ser estreitados. Isso é fundamental, né? É importante ter isso. Concordo com você e você foi muito isento. Um forte abraço. Nildomar, guarda municipal aqui de Campinas. Muito obrigado, viu, Nildomar, pela sua participação aqui conosco, tá bom? No Manhã Bandeirantes de hoje. Então a gente vai continuar acompanhando e ao longo desses próximos dias aqui no Manhã Bandeirantes vamos trazer todos os detalhes, claro, né, qual que é o saldo que fica dessa primeira viagem do presidente Lula ao Egito e também à Etiópia. A gente espera que seja proveitoso, né, que traga realmente frutos aqui para o nosso país. Bom, vamos continuar trazendo os assuntos de Brasília e falando mais uma vez dos desdobramentos da operação da Polícia Federal, né, que foi desencadeada na semana passada, alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele também, e agora as investigações, como a gente já foi dizendo ao longo dos dias, estão se aprofundando. Os documentos estão sendo avaliados, estão sendo analisados e aí nós vamos descobrindo novas evidências. E agora nós temos também mais um outro capítulo dessa situação, dessa apuração, que até o Alex Guzmão vai trazer para a gente, porque a Polícia Federal está reunindo provas que podem sugerir ali uma pressão das Forças Armadas para que fosse feita a conspiração ao golpe. Vamos acompanhar aí os detalhes da reportagem do Alex Guzmão. Os agentes da Polícia Federal analisam material recolhido em endereços ligados a 16 militares, alvos de busca e apreensão na semana passada. A PF vai cruzar com depoimentos das 4 pessoas presas. O coronel Bernardo Romão Correia Neto, que chegou dos Estados Unidos na madrugada desse domingo, está detido no batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. A estratégia de defesa de Jair Bolsonaro foi desenhada com base em recortes do vídeo da reunião que mostram o então presidente dizendo a ministros que não pretendia usar a força. Foi o que fez o advogado dele, Fábio Weingarten, e o filho Eduardo Bolsonaro ao postarem nas redes sociais o mesmo trecho do encontro. Nós vamos esperar chegar 23, 24, pra se por que tu tomou providência lá atrás? E não é providência de força, não. Não é dar tiro, Paulo Sérgio, ou botar a tropa na rua, tocar fogo, aí, não é isso. Mas é a partir da mesma reunião, em conjunto com material apreendido, inclusive troca de mensagens entre a cúpula bolsonarista, que a Polícia Federal quer demonstrar o contrário. Não vai ter revisão do ar.
Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições. Os investigadores querem provar que o ex-presidente teria articulado para pressionar por apoio das Forças Armadas, com o objetivo de permanecer no governo. Para os agentes, o movimento começou antes das eleições. A fotografia que pintaram no dia 2 de outubro acabou. Tanto que é mais claro do que isso. Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B e tem que botar em prática agora. A PF vai ouvir novamente, depois do carnaval, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Na delação, o militar não citou a reunião ministerial. O vídeo foi encontrado no celular dele. Aí as informações do Alex Guzmão, né? Os desdobramentos em relação a tudo isso. A gente espera que tudo isso seja apurado com a maior isenção possível, né? Sem levar para nenhum lado, favorecendo ou tentando prejudicar nenhum lado, mas que tudo seja apurado dentro da mais pura legalidade, né? É isso que todo mundo espera e a gente espera que tudo isso seja conduzido dessa forma. Há provas contundentes de que se realmente arquitetou um plano para se colocar, né? Colocar em prática um golpe de Estado, né? E isso, as provas aos poucos vão sendo divulgadas e vão tornando muito evidente tudo isso que aconteceu, mas a gente vai aguardar também os desdobramentos, não só em relação a isso, mas também o que a defesa vai argumentar, né? Como que os investigados vão se defender dessas acusações, porque há muito conteúdo, há provas contundentes e agora a gente espera que o julgamento aconteça de uma forma, da forma mais isenta possível. E ainda falando nesse assunto, o Túlio Amanso também vai trazer uma reportagem aqui pra gente, falando desse desdobramento da Polícia Federal, que agora está fazendo um cruzamento de dados a partir daquela base da ABIN paralela para ver a relação da atuação dessa ABIN paralela com a conspiração para a aplicação do golpe. Vamos ouvir as informações do Túlio Amancio. Uma fala da reunião ministerial de julho de 2022 chamou a atenção de agentes que investigam a chamada ABIN paralela. O então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, falou sobre o uso da Agência Brasileira de Inteligência para o que investigadores entendem ser o uso ilegal do aparelho de espionagem do Estado para monitorar campanhas adversárias. Eu já conversei ontem com o Vitor, o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento. Jair Bolsonaro então interrompe. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a ABIN está fazendo? Segundo fontes ligadas à investigação, a apuração sobre a tentativa de golpe e o uso da ABIN para monitorar autoridades acabam se interligando. Dias depois da reunião ministerial, integrantes de equipes de campanhas adversárias teriam passado a ser monitorados. O ex-presidente disse que não tinha participação no suposto monitoramento de campanhas pela ABIN e atribuiu ao general Heleno decisões sobre o trabalho de inteligência. O levantamento dos espionados ainda está sendo feito, mas a PF já identificou que dirigentes do PT de Lula e do PDT de Ciro Gomes foram monitorados durante a campanha de 2022. O núcleo bolsonarista queria saber quem eles encontravam e o que preparavam. A PF e a Controladoria Geral da União não tem prazo para concluir o levantamento de monitorados. São cerca de 1.400 pessoas. Essa mais uma etapa, né? Mais um assunto a ser esclarecido dessa suposta atuação dessa ABIN paralela, né? Desse monitoramento de autoridades, com qual objetivo, né?
para se chegar a um entendimento. Então agora tudo isso está sendo articulado, está sendo investigado em Brasília para que se possa entender realmente a atuação, a responsabilização de cada um nesses atos, nesses movimentos que culminaram no dia 8 de janeiro, né, que houve depredação do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e também do Palácio do Planalto. Então, agora a gente aguarda que tudo isso possa ser devidamente esclarecido, porque o material é farto, né, e tem muita informação para ser apurada ainda. Registrando mais participações aqui dos nossos ouvintes. Registrando aqui a participação do Adriano Vermelho, que mandou pra gente o seguinte: acho engraçado, sempre que um político é investigado, esquece, aí ele coloca aqui entre parênteses, né, convenientemente, que na política a negociação é a base de tudo, certa ou errada, lícita ou nem tanto, e às vezes até meio insalubre, mas todos sabem disso, lembrando que esse é o modo de operar que eles mesmos criaram. É verdade, né? A forma é aquele famoso toma lá da cá, né? Alguns caem, são pegos e alguns até confessam os próprios crimes, mas se mantém contido, aguentando o tranco e não traindo muito. Logo é resgatado e volta ao mar de possibilidades e volta de verdade, podendo até nadar em meio aos velhos tubarões, até inimigos. Agora se agem como alguns por aí que não se fazem de rogado, entregar aliados de primeira linha e até os ditos irmãos de armas estão se condenando ao ostracismo político. Ou não é desespero convocar o povo para a grande manifestação, o primeiro traído, mas sempre o último a saber. Aí desejando um bom dia. Bom dia, viu, Adriano? E ele se refere aqui, né, convocando a uma grande manifestação do presidente Jair Bolsonaro, que está convocando um grande ato, né, agora para o final de fevereiro. Se não me falha a memória, dia 25 ou 26 de fevereiro, está sendo organizado esse grande ato ali em São Paulo. Então a gente vai continuar acompanhando isso também, trazendo mais detalhes em relação a tudo isso, mas o Adriano Vermelho se refere a isso. Registrando aqui também o Edivalmir Massa, acabou de mandar mais um outro comentário aqui pra gente. Vamos abrir aqui, Edivalmir, vamos lá. Jean, por isso que eu sou contra todos os políticos, seja ele da esquerda, direita, centro, fundo e por aí vai. Como a minha avó dizia, políticos, se derreter todos, não dá um. É um ditado popular, né, Edivalmir, que é muito usado, mas a gente tem que pensar não só como eleitor, mas a gente tem que pensar como cidadão, né? Porque assim, nós vivemos dentro desse país, dentro do estado de São Paulo, aqui na cidade de Campinas. Então assim, a gente quer que a nossa cidade, o nosso estado, enfim, o Brasil como um todo, dê condições para que a gente possa viver dignamente, né? Que as pessoas que necessitam de amparo possam ser amparadas, que elas possam ter aí uma assistência, né? Nós precisamos, né? Nós vivemos em sociedade e precisamos de pessoas que possam trabalhar, ter esses olhos voltados para a população. Então eu acho que é importante, embora a gente tenha esse receio, é o que eu sempre digo, é preciso, no momento da eleição, a gente tentar escolher o candidato certo, o melhor candidato. Vamos acertar sempre? Nem sempre. Vamos errar? Sim, muitas vezes. Pense aí quantas vezes nos candidatos que você votou, que de repente foi eleito e você se arrependeu depois porque ele não correspondeu às suas expectativas. Não estou falando só aqui de Campinas, de vereador ou de prefeito que seja, mas de repente você votou para um governador, votou para um deputado estadual e aí depois você viu, você achava, você acreditava que aquela pessoa ia fazer o bem e acabou não fazendo, não rendeu aquilo que você esperava. É só puxar na memória, gente. Quantas e quantas vezes? Então, assim, o grande exercício que nós temos que fazer é esse, né? Entre todo esse leque de opções de candidatos que são colocados à nossa disposição, esse ano nós teremos a eleição municipal, teremos aí milhares de candidatos a vereador. Como que você vai fazer para escolher um candidato, um representante? Porque são eles que vão trabalhar a favor do povo, ou deveriam fazer isso, não é verdade? Então é importante isso, Edivalmir, que a gente possa escolher sempre o melhor. E o grande momento que nós temos é isso, é a eleição, é esse momento em que nós podemos escolher, não, eu quero essa pessoa para me representar. Se ela vai ser eleita ou não, é outra história, porque depende da decisão de todos,
né? Mas caso ele seja eleito, você vai saber que você vai poder cobrar, que você vai poder acompanhar o trabalho dele. Isso é fundamental. Então, só assim, esse é meu ponto de vista, tá bom? Que a gente vai conseguir mudar esse país. Então, independentemente se o candidato é de esquerda, de direita, de centro, enfim, nós precisamos de políticos que consigam, que estejam dispostos a resolver os nossos problemas, que estejam cientes do que acontece na nossa cidade e proponham assuntos, proponham pautas, soluções que sejam pertinentes e aí a gente consiga mudar a realidade, né? Lembrando, né, que o vereador ele manda sugestões para o prefeito. O vereador, ele não arruma praça. O vereador não cria posto de saúde, tá bom? Isso é uma atribuição do Poder Executivo. O que o vereador pode fazer é orientar, fazer emendas, sugestões para que isso possa se tornar realidade. Então a gente tem que cobrar, a gente tem que ficar atento e o momento da gente fazer isso começa agora. Ano eleitoral, temos que ficar atentos às propostas de cada um dos candidatos, não cair aí na ilusão de, esse aqui vai fazer, esse aqui é ali. Não, gente, a gente tem que escolher propostas que são sólidas, propostas que podem ser colocadas em prática. Então, vamos continuar acompanhando e é um papel de todo mundo. E eu sempre vou defender isso. Sempre defendi e sempre vou defender. Precisamos de políticos que estejam dispostos a ajudar a nossa população, principalmente aquela população mais necessitada, que precisa de recursos, enfim. Então a gente precisa desses encaminhamentos, dessas propostas sendo encaminhadas ao Executivo para que elas se tornem realidade. Edvalmir, muito obrigado aí pela sua participação, viu, mais uma vez aqui com a gente. O Quinto Sinal marcou 11 horas, nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. A gente tem muito mais assuntos, vamos falar ainda de carnaval, enfim, temos mais assuntos para tratar aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá. Manhã Bandeirantes. Já de volta com Manhã Bandeirantes desta terça-feira de carnaval, né? 13 de fevereiro, né? Muita gente ainda contando as horas para aproveitar os dias de folia. E nós voltamos a falar do carnaval aqui no Manhã Bandeirantes e hoje com uma convidada muito especial para a gente debater esse assunto, o carnaval, não só o carnaval como um todo, mas falar um pouquinho do carnaval aqui de Campinas também. Nós fizemos o convite a Ilcei Miriam, professora de História, formada aqui pela PUC de Campinas. Ela também é cantora, cavaquinista e pesquisadora de música popular brasileira. E se não bastasse isso, ela também realiza shows ao vivo, né, contextualiza canções aí de MPB, de samba, enfim, é um assunto, podemos dizer assim, uma profissional aí multicapacitada, né, que atua em várias frentes. Ilcei Miriam, muito bom dia, obrigado por nos atender gentilmente na terça-feira de carnaval. Muito obrigado por bater um papo aqui com a gente nessa terça-feira. Muito bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência, muito obrigada pelo convite. Estamos aí para falar um pouquinho sobre
sobre o samba, sobre o carnaval, sobre essa maior festa, né, a grande festa a nível mundial mesmo, que é o carnaval. E a gente sempre na expectativa que a nossa cidade também possa entrar nessa corrida, né, de poder ter pessoas vindo para cá por conta do nosso carnaval. Esse é o nosso desejo, né, enquanto foliã, enquanto cantora, enquanto uma pessoa apaixonada pelo carnaval. É verdade. E você, como uma apaixonada pelo carnaval, aproveitou bem o carnaval aqui de Campinas, curtiu, porque Campinas teve um carnaval descentralizado, né? Conseguiu aproveitar, mais trabalhou. Como que foi o carnaval da UCEI aí? Então, olha, o meu carnaval, assim, quando eu tenho os meus compromissos, eu acabo não indo muito aos blocos como eu gostaria de ir, né? Eu costumo dividir assim, se eu trabalho, por exemplo, sexta e sábado e domingo, aí eu deixo para curtir segunda e terça. Caso contrário, não. E esse ano foi diferente, eu trabalhei na sexta-feira, né? Fizemos onde era o Tonico, no Baronete, antigo Tonicos Boteco, fizemos lá o carnaval como antigamente. No sábado não trabalhamos, no domingo fizemos no Clube dos Sindicatos Metalúrgicos, que foi maravilhosa a tarde, espetacular. Ontem eu também não trabalhei, mas tive que resolver uma série de outras coisas. E hoje a gente faz uma roda de samba na Casa Rap Lab, que fica no Guanabara. Então, não deu para eu curtir, né, muito. Ano passado deu porque eu trabalhei no começo, aí depois os outros dias eu estava livre, aí eu fiquei mais à vontade. Porque a gente trabalha com a voz, né, eu tenho uma certa preocupação de ficar indo aos lugares que a gente encontra muitas pessoas, acaba sendo convidada para também cantar com o pessoal, enfim, né. Então, acabei que eu não curti, eu trabalhei, né. Mais trabalhei. Mais trabalhou do que curtiu, né? Mas de uma certa forma tá trabalhando e tá curtindo também, né? Esse é sem dúvida. Faz parte do dia a dia do músico, né? Não, eu trabalho me divertindo muito, tanto é que quando eu não trabalho, onde é que eu vou? Vou ao samba, me divertir no samba. Muito bem. Agora, Ilcei, vamos pegar um pouquinho essa parte histórica, né? Até como você é professora de história, né, enfim, conhece muito do assunto, o carnaval de Campinas como um todo, ele foi passando por uma série de transformações, a gente pode dizer assim, ao longo do tempo, né? O carnaval que hoje, né, pelo menos se a gente pegar a nossa juventude e ver o carnaval que é hoje, como ele é praticado, é totalmente diferente do carnaval de outras épocas, né? Por que queria que você falasse um pouquinho dessa transformação, quanto que isso de repente foi positivo ou não, e o que deixou saudade aí de outras épocas no carnaval aqui da nossa cidade? A gente vê uma grande transformação, assim como uma transformação na sociedade mesmo, que é natural, né? Então, se a gente for pegar, a gente pode pensar em desde o século XIX, quando tinha aquela folia do intrudo, que é de origem europeia, que as pessoas atiravam umas nas outras uns limõezinhos de cera com água de cheiro dentro, que era aquela brincadeira. Depois aquilo foi se transformando em água de cheiro, depois transformando em um atirar no outro ali o confete, a serpentina, até chegar, né, como a gente conhece atualmente. Isso no século XIX. Depois, século XX, a gente já começam a surgir alguns blocos. E a gente vê nos anos 40 e 50, a gente vê aí as escolas de samba, depois a gente vê as grandes festas nos clubes de Campinas, né? Teve aquele momento que um momento muito esperado do carnaval na cidade eram realizados nos clubes. Eu acredito que eu tenha pego assim, essa parte na minha infância, de ir aos clubes. A gente ia nas matinês e tal, e sempre eram festas muito grandes, com muita gente, né? Eu lembro de quando criança ter ido ao Clube Concórdia, mas aqui no centro da cidade, né? Onde não funciona mais como clube. Então era ali que aconteciam os grandes bailes ali da matinê e à noite também. Existiam as festas, grandes festas no tênis, na hípica e em outros clubes, né? Na minha adolescência, por exemplo, eram muitos clubes aconteciam uns bailes de carnaval, a gente esperava muito por isso,
Eu frequentei por muitos anos os bailes ali do Guarani, né, que tinha a Noite do Verde e Branco, depois tinham todos os outros dias de matinê e à noite também. E aí e a gente vai vendo algumas transformações. A gente observa, por exemplo, que com o passar do tempo, não sei se as pessoas, não sei se é o custo de vida também, as dificuldades financeiras de cada um, as pessoas passaram a não frequentar mais tanto os clubes. A gente vê hoje que tem muitos condomínios, né, com piscina, com algumas atividades ali que as crianças podem aproveitar e tal. Então, muitas pessoas que eram associadas deixaram de ser associadas dos clubes, né? Passaram a ficar mais ali no próprio espaço delas e tal. Então, acho que já caiu muito o número de associados dos clubes também. Eu acredito que isso tenha sido algo que também fez essa transformação em relação aos clubes, né? Enquanto aos blocos, os blocos também... bom, não sei se você ia falar mais alguma coisa em relação aos clubes. Não, eu acho que é isso, né? É uma realidade, né, que você bem pontuou, e a gente percebe isso em outras esferas também, que as pessoas vão vivendo cada vez mais dentro da sua bolha, né? Você citou a questão dos condomínios, e é isso que acontece. Em vez de ir para o clube, a pessoa prefere ficar ali dentro da sua própria estrutura, em segurança, curtindo ali uma folia. Então, acho que isso é uma realidade que está muito atrelado também à questão da falta de sensação de insegurança de ir para a rua curtir os bloquinhos. Pelo menos eu penso dessa forma, não sei qual a sua avaliação. Eu acho que é por aí, tanto em relação aos clubes, que as pessoas deixaram de ser associadas, né, por uma questão também financeira, para economizar, porque se ela tem uma piscina, tem um playground, tem algo ali que dá para os filhos se divertirem e tal, então acabou não indo mais ao clube, né? Claro que tem pessoas que preferem, porque tem todo aquele convívio social ali no clube, já foi sempre acostumada a isso, mas outras pessoas optaram por não fazer isso. E nos próprios condomínios também, algumas pessoas contratam, né? Sempre tem um salão social dentro do condomínio, então às vezes a turma contrata ali alguns grupos para fazerem o próprio carnaval ali, que, como você disse, fica mais tranquilo, mais seguro em relação aos jovens, eles podem ficar transitando por ali. Então, o avanço, o crescimento da cidade e tal, traz uma série de outras consequências, né? Ao mesmo tempo que vem a modernidade, é necessário o progresso e tal, mas vem essa questão da insegurança. E isso a gente percebeu em relação aos bares também. Ficou muito comum em diversas situações a gente ser contratado para fazer um evento no salão social dos clubes, e a pessoa preferia do que vir ao bar que a gente estava tocando, né? Isso... E depois... Oi? Não, isso é uma mudança de comportamento, né? E tende a continuar dessa forma, né? A gente gostaria que fosse diferente, né? Que as pessoas pudessem sair mais tranquilamente, sem tanta preocupação e tal, né? Mas, infelizmente, a realidade é diferente, as pessoas optam por isso. E tivemos também a questão da pandemia, colocando já mais no carnaval, analisando atualmente, que fez com que as pessoas se acostumassem um pouco a ficar dentro de casa, colocar mais um determinado horário, não aquela coisa de madrugada fora, né? Os jovens, muitas vezes, encaram isso de uma forma diferente, né? Mas o público, um pouco, né, a partir dos 25 em diante, dos 30 em diante, 30 anos em diante, muitas vezes optam por fazer algo mais tranquilo, né? Fazer uma festa que vai terminar mais cedo. Então, agora a gente tem que observar até isso em relação aos horários dos bares quando a gente vai tocar. Não aquele evento para começar, a gente fazia, era muito comum a gente começar às 22 horas, 22h30 e tal. A gente tem colocado cada vez mais cedo os horários de início para o estilo que eu faço, que é samba tradicional, e para o carnaval que a gente faz também, que é de marchinhas, de frevo,
de sambas, de carnaval e tal. Então, esse público, a gente também tem que puxar o horário mais para cedo. Agora, isso a minha próxima pergunta é mais ou menos nessa linha aí do que você acabou de mencionar, do ponto de vista, né, pegando pela Ilse, pesquisadora da música popular brasileira. Como que você avalia essa questão de as marchinhas tradicionais, né, os próprios sambas enredos, cada vez mais tendo que dividir espaço com outros ritmos, como funk, rock, enfim, outros estilos musicais. Até que ponto isso a gente pode dizer que se é positivo, se realmente o carnaval ele é eclético, ele comporta esses estilos musicais, porque dependendo do local, dependendo da comemoração, é um estilo totalmente diferente. Muito diferente de como era antigamente, né? Que eram as tradicionais marchinhas, os sambas enredo, o carnaval se resumia a isso. E hoje a gente vê uma mudança de comportamento com vários estilos sendo colocados dentro do carnaval também. Eu entendo que a evolução, que é necessário, por exemplo, os artistas de renome mundial, nacional, fazem as suas parcerias, né, então gravam as músicas juntas, tal. Não, eu acho isso positivo. Agora, em relação ao carnaval, poxa, a gente tem só esse momento ali do carnaval. Eu sou pela tradição. O carnaval que eu faço é o carnaval das marchinhas, é o carnaval daqueles sambas, mas daqueles sambas de meio de ano mesmo que rolava, que daí fazia sucesso, que daí as pessoas gravavam muitas vezes para o carnaval, como, Sim. por exemplo, Tristeza, Lencinho, sabe? O meu estilo de carnaval que a gente trabalha é esse. E alguns axés, assim, né? Algumas músicas da Ivete, de algumas músicas assim, sabe, até do axé, assim, mas eu prefiro mais aquele dos anos 90 mesmo, que aquelas é o que a gente músicas chicletes, né, que grudam na cabeça, a gente fica o ano inteiro depois cantando, né? Exato, esse é o estilo que eu faço, porque é um momento nosso, né, é o momento do carnaval, é o momento do sambista, porque os outros ritmos tal, eles têm o ano todo, né, para fazer. Exato. Então eu acho que nessa época é legal que se concentre nisso. O trabalho que a gente faz é esse, né? Às vezes as pessoas falam, mas dá para fazer, né, algumas coisas mais aí, colocar alguns funks assim, tal. Eu falo, não cada um tem as suas preferências. Eu acho bacana o movimento que eles fazem, é trabalho para muita gente também. Eu acho importante, mas não é um trabalho que eu faço, né? Eu vou pela tradição, porque aí eu trabalho muito com essa questão da memória, da minha memória afetiva e da memória afetiva do meu público, né? Sim. Então, eu sei o que a galera está esperando de mim. A gente trabalhou ali eu sempre falo do Tonix Boteco, o pessoal fala, mas Tonix nem tem mais. Não existe mais o Tonix, mas existe o Baronete ali naquele espaço. E a gente fez ali por mais de 15 anos todo o carnaval. A gente fazia pelo menos, no mínimo, uma noite, mas geralmente eram umas 2 noites por carnaval ali, e era o que o público queria. A galera queria marchinha. E você sabe que, você comentando isso, domingo eu falei para você que a gente fez no clube de campo do Sindicato dos Metalúrgicos, no Clube de Campos Metalúrgicos. E ali também eu percebi uma coisa que eu não estava vendo muito nos últimos anos, nos lugares que tem, assim, os pais e tal, mas eram os pais com as crianças, ensinando as crianças a brincar o carnaval, ensinar a música, a brincar ali nas marchinhas, fazer o trenzinho, sabe? Então, foi muito gostoso, porque a gente vê esse resgate. Porque tem muitas pessoas que falam, isso daí ninguém está mais afim disso, agora os tempos são outros e tal. Eu falo, bom, eu estou afim. Aí depois eu falo, será que só eu que estou afim? Ninguém mais está afim disso, Não, né? Tem mais gente interessada, né? Tem mais gente, né? Felizmente, né? A tradição, ela vai passando de geração em geração, até porque dessa forma. Eu também, eu aprendi o carnaval dessa forma, né? Então, a gente vai convivendo, enfim, vai... É uma tradição, na verdade, né? Esses estilos, as marchinhas, as dancinhas, enfim, tudo isso faz parte a gente pode dizer, da cultura popular brasileira. É muito gostoso, e a gente vê isso sendo passado de geração para geração, porque teve um momento que eu comecei a ver, eu falei, não tem como a criança saber, porque os pais não sabem, os pais não vivenciaram isso.
talvez os avós, né? Mas no domingo eu fiquei feliz, porque ali estava assim um negócio bem, sabe, harmônico e a galera, todo mundo brincando de uma forma bem, bem saudável, como deve ser o carnaval. Isso é muito legal, né? Eu sei, nós temos aqui uma participação do ouvinte que mandou uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, o 97102-1493, com uma pergunta para você. A gente vai colocar aí no ar do nosso ouvinte aqui, o DJ Ale. Bom dia a todos, DJ Ale. Jean, eu não sei se dá tempo de fazer uma pergunta para a entrevistada, mas ela vem no sentido até que nosso, profissional, né? Eu gostaria de perguntar para a entrevistada como ela se sente em não poder cantar algumas marchinhas de carnaval em público, para o público geral. Ao exemplo, Cabeleira do Zezé, Mulata Iê, esses tipos aí que estão proibidas de você fazer no público aberto, né? Eu, como profissional, sinto uma tremenda assim, raiva dessa coisa ideológica que você pega uma música, pega naquilo, segura naquilo, senta naquilo ou vai com a mão naquilo e está tudo liberado. Mas marchinhas inocentes, mesmo que tenha o teor de preconceito, essas coisas assim, mas que sempre estiveram presentes na cultura brasileira. Eu sinto muita raiva em não poder tocar essas canções. E você, como profissional, como se sente? DJ Ale? Isso, DJ Ale, DJ Ale. Pô, DJ Ale, olha, realmente é uma questão. Porque já era muito... Porque aquele momento que as marchas, que aquela música era cantada, era um outro contexto, era uma outra situação, e embora muitas vezes ela tivesse mesmo essa conotação, isso não era colocado, né? Eu também acho que pô, é o carnaval, teria que ter uma licença ali para poder fazer aquilo ali, mas eu também não tenho colocado no meu repertório. Algumas, não são muitas não, mas algumas músicas eu preferi não colocar para não ficar nessa polêmica, nessa contestação, dependendo do ambiente que a gente está, pode ter alguns questionamentos e tal, e agora, como está tudo assim, né, tudo muito acirrado, então eu prefiro não colocar. Mas eu acho que era uma coisa que também não é a colocação ali da brincadeira, do carnaval e tal, eu acho que não precisaríamos chegar a tanto, né? Poderia ter uma explicação ali do contexto e tal, mas infelizmente é essa a realidade, então eu também não tenho, algumas músicas realmente eu tirei do repertório. Perfeito. Só para a gente encerrar, eu queria aproveitar a sua participação aqui com a gente hoje no Manhã Bandeirantes e pegar a sua opinião também em relação a essa descentralização do carnaval, né? Porque anos anteriores ou décadas atrás, nós tivemos... Primeiro, né? Eu, pelo menos, eu acompanhei a época que o carnaval acontecia ali na Francisco Glicério, né? Havia os desfiles das escolas e aí depois de um tempo, isso questão de 10, 12 anos atrás, o carnaval por alguns anos foi feito ali na saída do túnel João Penteado, né? Com os desfiles das escolas e depois, com o passar do tempo, esses desfiles deixaram de acontecer, até mesmo por causa da falta de repasse da prefeitura, as escolas não tinham condições de arcar sozinha com o custo desse carnaval e agora, de uma certa forma, descentralizou o carnaval para os bairros. Isso, do seu ponto de vista, é positivo, é negativo? Como que você avalia essa questão de a gente não ter mais um ponto central, né, do carnaval, mas sim várias comemorações de carnaval por todos os dias espalhados por toda a cidade? Como que você avalia isso? Eu não acho legal, cara. Eu não acho. Eu acho que deveria estar tudo ali realmente centralizado, na Glicério, não sei onde que fosse, mas num local ali para as pessoas poderem se encontrar, compartilhar. A questão da escola de samba é algo assim muito complexo, porque qual que era o movimento que eu imagino que deveria acontecer? É um movimento, aí sim deveria ser descentralizado. Cada escola organizar suas festas, os seus eventos durante o ano todo, fazer com que a comunidade tivesse o amor por aquela escola, por aquela agremiação, por aquele pavilhão, que as pessoas trabalhassem ali, que
colocando a escola de samba como uma empresa, como ela deveria realmente ser, né? Sim. Então, que as pessoas trabalhassem ali e tal, e daí depois pudesse apresentar, poderiam até fazer as apresentações descentralizadas durante o ano, fazer uma passagem ali pelas ruas e tal, uma forma de chamando a galera, de conquistar a comunidade, né? E aí depois fazer depois de todos os ensaios, de ter uma condição de fazer algo bem bacana para apresentar para o público, aí ter o encontro das escolas de samba para apresentar no centro da cidade, não empurrar as escolas de samba, sei lá para onde. Eu penso assim. Perfeito, porque as escolas, de uma certa forma, precisariam ser autossustentáveis, né? E a solução, o caminho, acho que você bem pontuou, seria isso, né? Realizar eventos ao longo do ano para ir arrecadando dinheiro e depois ter condições de se manter, o que é uma pena, né? Porque envolve muitas comunidades que se reúnem ali e mostram o trabalho, enfim, quer dizer, era uma forma de expressar também o carnaval e mostrar, né, o trabalho de cada um desses bairros. Bom, são 11h25 e o Céu Miriam, eu queria te agradecer pela sua participação, pela disponibilidade de conversar aqui conosco hoje. Muito obrigado pela sua participação. Desejo um excelente fim de carnaval para você, né? Embora com muito trabalho, mas também muita diversão. Mas até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por falar com a Bandeirantes. Muito obrigada, eu é que agradeço a você, agradeço a toda a audiência. Aproveito para fazer um convite para a galera que quiser entrar lá no meu Instagram, @Yusei_Miriam, e lá tem também a divulgação do samba que a gente vai, roda de samba que a gente vai fazer hoje, a partir das 18 horas, na Casa Rap Lab, que fica no Jardim Guanabara. Então, muito obrigada, bom final de carnaval para todo mundo, que a gente possa melhorar cada vez mais, agregar cada vez mais, para fazer da nossa cidade um exemplo aí no carnaval também, porque isso agrega muita coisa, não deu tempo da gente falar, né? Mas em relação à questão econômica, o quanto isso pode movimentar e trabalho para muita gente, para nós músicos, para as pessoas, para os ambulantes, para quem trabalha nos mais diversos setores de figurinos e tudo mais, mas fica para uma próxima. É verdade, beleza? Muito bem pontuado, mesmo no finalzinho, mas é um fato importante também que o carnaval movimenta muito a economia, principalmente os profissionais que trabalham com o carnaval, como é o seu caso, né? Muito obrigado, viu, pela sua atenção com a gente, um bom dia para você, um bom trabalho beijo, também nessa terça de carnaval, viu? Obrigada. Muito Beijão. obrigado. Tchau. Tchau. 11h25, né? Portanto, aí, Yusei Miriam, né? Professora de História, formada pela PUC de Campinas, cantora, cavaquinista e pesquisadora de música popular brasileira, falando um pouquinho do carnaval aqui pra gente no Manhã Bandeirantes. É importante a gente também dar voz, né, a profissionais que podem nos ajudar a entender um pouquinho o carnaval e mostrar o quanto que isso é importante. É uma festa tradicional brasileira, né? Faz parte da nossa cultura, mas é importante a gente sempre debater os assuntos relacionados a isso. Bom, são 11h26, daqui a pouco a gente já está encaminhando para o fim do Manhã Bandeirantes desta terça-feira, mas muita gente viajou, a gente falou, né, na sexta-feira, movimentação muito intensa em todas as rodovias, aeroporto, rodoviária, enfim, só que agora muita gente já daqui a pouquinho começa a voltar para casa, né? E a movimentação de retorno. Então agora a gente vai com a Lucimeire Ramalho para ver como que tá a situação no terminal rodoviário aqui de Campinas. Será que já a movimentação está intensa ou ainda está um pouquinho devagar? A Lucimeire Ramalho vai trazer as informações para a gente de como que está essa, vamos dizer assim, pré-volta para casa depois do carnaval. Por enquanto, movimentação ainda muito tranquila, de acordo com a concessionária que administra aqui o terminal rodoviário Ramos de Azevedo. A movimentação deve se intensificar por volta de 2 horas da tarde, a partir desse horário, porque tem gente que ainda quer curtir o carnaval no destino, ficar até um pouquinho mais e depois já começa a voltar. Aqui na parte dos guichês, então movimentação ainda muito tranquila. E do outro lado também, o pessoal que está chegando também faz o desembarque e sobe por esse outro lado da rodoviária, então movimentação ainda muito tranquila. Então a expectativa de aumento hoje a partir da tarde, aí, a partir das 2 horas da tarde, e deve seguir até pelo menos amanhã. Segundo a concessionária, cerca de 17 mil pessoas devem passar por aqui entre hoje e amanhã, retornando então
do Carnaval, a galera que foi para Praia Grande, Ubatuba, Rio de Janeiro, Brasília, também Curitiba, agora retornando para retomar aí a vida normal. Então por aqui a movimentação deve se intensificar mais para o meio da tarde. Aí tem também, viu gente, as rodovias que cortam aqui a nossa região, né? Rodovia Anhanguera e Bandeirantes, movimentação também deve se intensificar hoje a partir de meio-dia, 2 horas da tarde. Corredor Dom Pedro, para aquela galera que seguiu para a praia e também o pessoal deve voltar, também deve ter uma movimentação mais intensa nesse horário. E ainda aqui na cidade de Campinas, aeroporto de Viracopos, né? Muita gente deixou a cidade utilizando o terminal aqui de Campinas, então muita gente deve retornar também, mas por lá a movimentação mais intensa deve ser entre quarta e quinta-feira. Por lá passaram aí nesse período, segundo a concessionária, cerca de 266 mil pessoas. Aí não só aqui de Campinas, né? Gente que vem da região, de outros estados e também passam aqui pelo terminal campineiro. Então a movimentação mais intensa por lá, porque muitas vezes nessa viagem de avião é mais rápida, então o pessoal deixa para voltar na quarta-feira de cinzas e até na quinta-feira também, não contando aquele pessoal que acaba emendando também a semana inteira, né, gente? Tem pessoal aí que para trabalhar só na quinta e na sexta-feira já emenda o restante também, aí já fica para o fim de semana. Então a movimentação intensa, pelo menos aqui na rodoviária e nas estradas que cortam a região, movimentação mais intensa a partir do meio-dia, 2 horas da tarde, e no aeroporto internacional de Viracopos, movimentação mais intensa esperada para essa quarta-feira e também na quinta-feira, né? Se diz aí que depois do carnaval, né, que o ano começa, então deve começar aí para o final da semana, e para algumas pessoas, né, gente, só na próxima segunda-feira, né? É bom para quem pode, né, emendar até sexta e só voltar na outra segunda, né? Vamos esperar que não seja o caso do Thiago Prudente, né? Que amanhã deve estar de volta aqui no Manhã Bandeirantes. Bom, essas informações então, portanto, da Lucimeire Ramalho sobre a movimentação e expectativa de retorno, né, dos fulhões para casa. São 11h29, o Manhã Bandeirantes desta terça-feira de carnaval vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, hein? A partir das 10 horas da manhã, tá bom? Aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia para você, vai curtir o carnaval, vem chegando aí as informações do esporte, Carlos Henrique e o Nossa Área. Até amanhã, gente! São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas, feito para você. Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM